Salve, salve então, rapaziada. Exercício 3, o MESP 2019, que física. Vem comigo mais um aqui, calorimetria, hein? Top, top, top. Define-se meia-vida térmica de um corpo, T meio, como o tempo necessário para que a diferença de temperatura entre esse corpo e a temperatura de sua vizinhança caia pela metade. Então, se eu tenho 100 graus, o tempo de meia vida, né? Vai ser um tempo que eu demoro para chegar a 50 graus. Considere uma panela de ferro de 2 quilos. Vamos colocar esses dados ali, ó. Massa, 2 quilos, mas como eu estou falando de calorimetria, geralmente nós usamos em gramas, então vamos colocar aqui também, ó, 2.000 gramas. Inicialmente, temperatura inicial de 110 graus Celsius. Seja colocada para esfriar em um local em que a temperatura ambiente é constante e de 30 graus. Veja bem, se a temperatura é de 30 graus, o corpo sempre vai tender a chegar ao equilíbrio térmico, ou seja, o corpo vai esfriar até chegar na temperatura final de equilíbrio térmico, que é de 30 graus Celsius. Sabes que o calor específico do ferro sensível, Czinho, é de 0,1 calorias por grama grau Celsius. Esse valor é muito importante, pessoal, porque ele define as grandezas que eu vou utilizar das unidades. Então eu vou ter que usar caloria, grama e grau Celsius. Eu estou pedindo a quantidade de calor cedida, ou seja, perdida pela panela para o ambiente no intervalo de tempo de 3 meias vidas térmicas da panela é igual a quanto? Então vamos lá. Quais são essas 3 meias vidas térmicas da panela? Eu vou ter que achar esse valor aí. Bom, nós sabemos que a variação de temperatura, tá, foi de 80 graus Celsius. Por quê? Eu estava a 110 e vou atingir a temperatura externa, que é 30. Vamos ler de novo o que seria essa meia-vida térmica, para não ficar dúvida. Define-se meia-vida térmica de um corpo como o tempo necessário para que a diferença da temperatura entre esse corpo e a temperatura da sua vizinhança caia pela metade. Opa! Qual que é a temperatura do corpo? 110. Qual que é a temperatura da vizinhança? 30. Tempo para que essa temperatura caia pela metade. Então veja bem. Então eu tenho a diferença de 80 graus. 80 graus. Eu vou ter um primeiro tempo de meia-vida quando eu tiver a metade disso. O primeiro tempo de meia-vida se dá a uma diferença de temperatura de 40. O segundo tempo de meia-vida se dá quando eu tenho a metade do primeiro. Ou seja, a metade de 40. 20 graus. O terceiro tempo de meia-vida se dá para quando eu tenho a metade do anterior, ou seja, quando eu tenho a metade de delta teta linha, que é igual a metade de 20, que é igual a 10 graus Celsius. Eu estou pedindo qual que é o calor total, então, para atingir o quê? Essas 3 meia-vidas. Então, vamos lá. Quem que é meu Q1? Lembrando que esse calor, como não houve mudança de estado físico, é o calor sensível. Que macete! Então, vai ser 2.000 gramas, porque eu tenho que deixar em grama, dado o Czinho que está em grama, vezes 0,1 do Czinho, e a primeira variação é 40. A primeira meia-vida. Isso resulta em 8.000 calorias. Quem que é meu Q2? O meu Q2 é 2.000 vezes 0,1. O que muda é a segunda meia-vida minha, que é metade da que eu encontrei anterior, que é 20. 4.000.
E quem que é meu Q3 na minha terceira meia-vida? Mesma massa, é o mesmo ferro 0,1. Agora a variação de temperatura é 10. Segundo os dados do enunciado, isso significa meia vida de temperatura. Então, resultando em 2.000 calorias. De tal forma que eu tenho um calor total de 14.000 calorias. Olha lá, 14.000 calorias. B de bora pro próximo.